Nós iremos agora iniciar o nosso momento do estudo bíblico, dando continuidade à temática que temos trabalhado acerca da Bíblia Sagrada. Hoje nós iremos focar em mais um atributo da Escritura. A Bíblia é autoritativa. Você que tem papel aí, caneta, pode tomar nota, pode registrar o tema de hoje. A autoridade da Bíblia. A Bíblia é autoritativa. Lembrando aqui do texto que nós lemos anteriormente em Gálatas 4:30, a parte inicial. Mas que diz a Escritura? Essa é a pergunta norteadora. Essa pergunta reflete compromisso com a autoridade bíblica. Paulo, ele sempre estava ancorado, fundamentado na palavra de Deus. Então nós iremos trabalhar esse assunto, destacando aqui alguns aspectos importantes. Antes de tudo, precisamos entender o que significa a Bíblia ser autoritativa, não é verdade? O que significa a autoridade da Bíblia? A Bíblia ser autoritativa significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Então a Escritura Sagrada ela traz consigo a autoridade do próprio Deus, porque a Bíblia traz o selo da inspiração divina. Alguém já disse com sabedoria que a Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando a Bíblia fala, Deus fala. Quando você, caro ouvinte que é cristão, está me ouvindo agora, quando você crê na Bíblia, você está crendo em Deus. Quando você descrer da Bíblia, você está descrendo de Deus. Quando você obedece a Bíblia, a palavra, você está obedecendo a Deus. Quando você desobedece a Bíblia, você está desobedecendo ao próprio Deus, porque ela traz consigo a autoridade do próprio Deus. Saiba disso, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, é o supremo tribunal de recursos. A Bíblia tem a palavra final. Você pode ter opinião, você pode ouvir opiniões, mas a palavra que é determinativa é a palavra de Deus, porque ela é de fato autoritativa. A Bíblia é uma expressão muito comum que de tempo em tempo nós mencionamos aqui. A Bíblia é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. O que o cristão, a igreja, crê, procede da Bíblia, emana da Escritura Sagrada. Como a igreja deve viver, proceder, isso também procede da Bíblia. Como e o que a igreja deve ensinar, isso também emana da Sagrada Escritura. Então, quando nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, nós estamos trazendo à tona que a Bíblia, ela traz consigo a autoridade do próprio Deus. Ela é, de fato, autoritativa. Agora, um detalhe que nós precisamos ressaltar nessa altura é que uma expressão muito comum que nós usamos, inclusive os hinos que nós ouvimos aqui retratou, sola escritura, nós iremos explicar um pouco mais adiante, mas eu preciso fazer aqui uma observação, porque enquanto a igreja cristã evangélica, ela subscreve, ela crê no sola escritura, existe outra designação que foi aderida por muitos ao longo da história, que não é a postura apropriada de um cristão da Igreja do Senhor. Essa expressão é nuda escritura. Então nós temos sola escritura, que é o que nós cremos, que nós subscrevemos, que nós ensinamos, mas existe a nuda escritura. O que significa nuda escritura? Que nós não cremos. Significa o seguinte, é aquela pessoa que ama a palavra de Deus, porém, ela crê o seguinte, que é a escritura desacompanhada. É mais ou menos assim, ela nega qualquer possibilidade de você estudar, de você ler outros livros, comentários, Bíblia de estudo. São pessoas que falam o seguinte, é a escritura desacompanhada. Você não pode ter a questão de confissão de fé, a questão da confessionalidade não tem espaço para ela. Então, é a escritura desacompanhada. A pergunta é, nós cremos nisso? Não. Porque nós iremos perceber ao longo da nossa exposição aqui que sola escritura é diferente de que nuda escritura. Então, nuda escritura faz a pessoa ignorar a tradição da igreja cristã, faz com que as pessoas geralmente querem ler a Bíblia por si próprias, não depende de auxílio de ninguém.
Aí gera o que a gente vê por aí afora. A pessoa vai ler a Bíblia, vê sem entender, não conhece as línguas originais que foram escritas a Bíblia, não conhece o contexto histórico, cultural da Bíblia, e começa a ler a Bíblia por ela mesma e começa a ter conclusões, por vezes, equivocadas. Não considera os princípios de interpretação da hermenêutica cristã consagrada. Então essas pessoas tendem a viver uma vida cristã não autêntica. Uma vida cristã, na verdade, que é desprovida do teor bíblico. Então, a nula escritura é perigoso. Pessoas que falam assim, não, só a Bíblia, eu não quero mais nada. Inclusive, nós já mencionamos aqui em outro programa, que tem pessoas que falam mal da teologia. Falam assim, nada de teologia, não, só tem a Bíblia e acabou. Então, essas pessoas, na verdade, eu até falei, quero retomar, essas pessoas estão sendo ingratas. Por quê? Porque essas pessoas, muitas delas não estudaram as línguas originais da Bíblia, e nós temos em português uma tradução, em algumas versões, e nós temos que agradecer a Deus, porque Deus usou quem? Homens que Deus levantou, estudiosos, teólogos, para nos favorecer. Então como é que eu vou ignorar os benefícios que Deus trouxe através de homens consagrados a Ele, mestres da palavra, para nos ajudar a entender a Bíblia? Então, nula escritura não reflete o que nós estamos ensinando aqui, porque a nula escritura diz que é a escritura desacompanhada e nega, por exemplo, a questão da confessionalidade. Dando tempo, eu quero mencionar rapidamente acerca disso, da importância das confissões de fé. Mas agora voltando aqui, a questão da autoridade da escritura, tem uma frase que foi dita por Lutero. Lutero foi o homem que eu já mencionei, que Deus usou para proporcionar aí a reforma protestante. É claro que houve outros homens, inclusive antes dele, simultaneamente a ele, mas Lutero ele foi considerado aí como o machado da reforma. Então ele foi um instrumento de Deus, foi ele que afixou as 95 teses ali na porta do castelo da igreja de Wittenberg, e ele que, através dele, que Deus trouxe ali na Alemanha essa providência, essa reforma chamada protestante. Então ele disse o seguinte, quando ele foi chamado para estar diante das autoridades, ele já havia nessa altura escrito já alguns livros, alguns materiais, e ele foi convocado para que ele viesse negar tudo aquilo que ele estava ensinando acerca da justificação pela fé, da autoridade da Escritura, e que ele deveria negar, ele deveria renegar tudo aquilo que ele escreveu, que ele estava ensinando. E Lutero, diante das autoridades, que poderia matá-lo ali, ele com muita convicção, ele diz o seguinte: minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto, nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Então essas foram as palavras que esse monge Lutero, ele expressou diante das autoridades, dizendo que a mente dele, que a consciência dele era cativa à palavra de Deus. Então Lutero entendeu a autoridade da Escritura. Ele entendeu claramente essa sua postura, essas suas palavras retrata isso de uma forma cristalina, o compromisso de Lutero com a autoridade da palavra de Deus. Mas agora precisamos entender a fundamentação bíblica. Há várias maneiras de nós entender a fundamentação dessa doutrina chamada autoridade da Bíblia, que a Bíblia é autoritativa. Nós podemos reconhecer isso através daquilo que nós já estudamos até aqui. Mencionar algumas rapidamente. A necessidade da Bíblia. Nós discorremos aí 6 afirmações que mostram como a Bíblia é necessária. A Bíblia é necessária para a salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra é necessária para o sustento espiritual, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é necessária para o crescimento espiritual, nós devemos desejar a palavra, o leite racional, e segundo a Bíblia que por esse leite, que é uma referência à palavra, vai descrescendo. Então não há crescimento espiritual sem a palavra, então a Bíblia é necessária para o crescimento espiritual. A Bíblia também ela é necessária para a vida cristã. Não existe vida cristã genuína sem a palavra. Nós iremos retomar esse tópico hoje. A Bíblia também ela é necessária para a obra de evangelização. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar Cristo. Como nós iremos pregar se nós não conhecermos? E onde nós iremos conhecer? Pela Bíblia. Então a Bíblia é necessária para a obra de evangelização. Por fim, a Bíblia é necessária para nos conceder o conhecimento seguro da vontade de Deus. Então, na Bíblia, nós temos a vontade de Deus revelada, que é uma vontade segura, que nós podemos crer, entender e confiar.
Então isso aí já nos ajuda a entender como a Bíblia ela é autoritativa, ela é necessária. Nós vimos também na segunda-feira acerca da inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus, e isso por si só, como eu mencionei, já é argumento suficiente para a gente retratar a questão da autoridade da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Nós explicamos aí em que consiste essa inspiração, que ela é verbal plenária, então é cada palavra e toda palavra. A Escritura é a palavra de Deus, e uma vez que a Bíblia ela traz o selo da inspiração divina, isso difere a Bíblia de todos os demais livros da história. Então a inspiração, por si só, retrata a autoridade da Sagrada Escritura. Nós também trabalhamos aqui acerca da veracidade da Bíblia. A Bíblia é a verdade. Então temos aí mais um argumento que corrobora com a fundamentação para a doutrina da autoridade da Escritura. Ela é veraz, ela é verdadeira em tudo que ensina. Mas nós podemos mencionar aqui alguns textos, como 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nós lemos esse texto aqui para pontuar uma palavra, que é a palavra inspirada. Mas agora nós iremos ler o versículo 16 e 17 na íntegra, pois esse texto aqui mostra como a Escritura é autoritativa. Escute bem, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito assim: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo ele reconhece a inspiração, ele reconhece também aqui como essa palavra é proveitosa, extremamente útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que nós precisamos, nós iremos salientar em outro momento acerca da suficiência da Escritura. Esse texto aqui também contribui para essa doutrina. Então aqui Paulo ele reconhece que o texto é inspirado por Deus, que a Bíblia é inspirada por Deus e por isso ela é autoritativa. Há uma passagem em Provérbios de número 13, verso 13, que também ratifica essa verdade. Lemos assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A primeira parte aqui desse provérbio nos mostra claramente como a Bíblia é autoritativa. Tanto é verdade que o texto diz assim: o que despreza a palavra, sabe o que vai acontecer com ele? Perecerá. A Bíblia tem tanta autoridade divina, que se uma pessoa despreza a palavra, essa pessoa vai perecer. Essa pessoa vai sucumbir. Então, esse texto aqui também contribui para a doutrina da autoridade da Escritura. Ela é tão autoritativa que se alguém a despreza, essa pessoa irá perecer. Mas olha o contraste. Mas o que teme o mandamento, que é uma referência aqui à Bíblia, a Escritura é um tema alternativo aqui em Provérbios, também em Salmos nós vemos isso com muita recorrência, mandamento será galardoado, será recompensado, mostrando a autoridade da Escritura, que quando ela é obedecida, ela traz os benefícios apropriados para a vida daquele que serve ao Senhor, que teme ao Senhor e que obedece a sua palavra. Nós podemos também destacar, acerca da autoridade da Escritura, a sua eficácia. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, você pode me acompanhar, versículo 12, o escritor aos Hebreus vai reconhecer justamente isso. A Bíblia é tão autoritativa que o escritor retrata aí a sua eficácia. Lemos assim, Hebreus 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui está evidente a autoridade da palavra de Deus. É tão autoritativa que ela é viva. Sendo viva, ela comunica vida. Ela também é eficaz. Ela cumpre o propósito divino. Aí ele vai mostrar aqui, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Percebeu? Essa palavra é tão autoritativa e poderosa que o escritor fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai onde ninguém pode ir. Ela vai no recôndito. Ela vai no profundo. Das juntas e medulas. E ele diz, e é apta para discernir os pensamentos. Observe. E intenções do coração. A
palavra de Deus é autoritativa, ela é eficaz, ela é viva. Quando nós lemos no livro de Isaías, capítulo 55, nós temos uma afirmação sublime a esse respeito. Isaías 55, versículo de número 10 e 11. Vamos no 10 só para a gente entender melhor o contexto. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor Deus não volta vazia. Por quê? Porque ela é autoritativa. A Bíblia é a carta magna da fé cristã. Então, assim como existe a Constituição do nosso país, que rege decisões, convicções, assim a Bíblia é a carta magna da fé cristã. Inclusive, essa doutrina da autoridade da Escritura justifica o nome do nosso programa, a Bíblia em Foco. Porque a Bíblia em Foco é justamente por causa disso, porque ela é autoritativa. Ela é tão autoritativa que ela não somente orientou o nome do programa, mas também como esse programa funciona. A maior parte aqui da programação é destinada à exposição dessa palavra, que é autoritativa. Agora eu recordo aquela expressão latina, sola scriptura. Essa expressão, para você que não sabe, foi a causa formal da Reforma Protestante. Então houve a Reforma no século XVI, 1517, e essa verdade aqui foi a causa formal da Reforma Protestante. Então trata da autoridade suprema da Escritura sobre tudo e sobre toda a tradição. Então naquela época estava tendo um desvio muito grande, doutrinário, ético, moral, e essa volta para o reconhecimento da palavra de Deus era justamente mostrando isso, que a Bíblia ela tem autoridade suprema. Então tinha tradições, tinham concílios, mas a palavra de Deus é autoritativa sobre toda a tradição. Agora, a gente pode associar a questão da relação com a autoridade da Escritura com a questão da confessionalidade. Isso aqui é importante porque, como mencionado, nós não concordamos com a nuda Escritura. Nós cremos na sola Escritura, o ponto aqui é da autoridade, ela tem a palavra final. Então, na sola Escritura, a Igreja Cristã Evangélica não ignora a tradição, desde que a tradição não esteja em pé de igualdade com a Bíblia, nem acima dela. Aqui eu preciso explicar que a Escritura é a norma que rege. Então, a palavra de Deus que vai reger tudo. A questão das confissões de fé, por exemplo, ao contrário, já é uma norma que é regida, ou seja, é uma norma derivada. Então, você tem a norma que rege e você tem a norma que é regida. Então, essa questão da autoridade da Escritura ela não contradiz nem rejeita a questão da confessionalidade. Pelo contrário, a questão das confissões de fé que houve na história justamente deriva da autoridade da Escritura. Então, a autoridade continua sendo da Escritura, mas a questão da confessionalidade é muito importante. E um dos benefícios que a questão das confissões de fé nos traz é uma segurança, é a pureza doutrinária da igreja, é a identidade da igreja. Então, hoje nós vivemos aí uma miscelânea. Tem pessoas que não sabem o que acreditam. É uma mistura de crença, é uma crendice, superstição, tanta coisa que entra, que você vai falar o seguinte, você veio da onde? Aí alguns vão dizer, não, eu tirei isso da Bíblia. Mas não compreende a Bíblia dentro do seu contexto, aí começa a criar coisas, usando a Bíblia como um meio para poder sustentar os seus pensamentos e crenças equivocadas. Então, as confissões de fé, inclusive, boa parte delas se deu em um momento em que estava tendo o avanço de muitas heresias, ameaça de heresias, e as igrejas cristãs se reuniam, às vezes, concílios, para poder registrar, reconhecer as doutrinas cardeais, para poder nortear a igreja, justamente para evitar a igreja das heresias. Então, poderia aqui elencar inúmeras razões, benefícios, na verdade, da confessionalidade, mas eu quero chegar aqui é o seguinte, dizer para você que a questão da confessionalidade é uma bênção, desde que esteja alinhado com a Escritura. Lembra que a Bíblia, sendo autoritativa, ela é a autoridade que rege, ela é a norma que rege, ao passo que a confessionalidade, confissões de fé, já diz respeito à norma que é regida. Então, há uma harmonia maravilhosa entre a autoridade da Escritura e a confessionalidade cristã. Então,
O ponto aqui da autoridade da Escritura que você precisa guardar é que a Bíblia tem a palavra final e determinativa. Então, o que vai determinar tudo é a palavra de Deus. E aqui a gente precisa mencionar algo que muitas pessoas falam assim, não, esse negócio de confissão, de fé, não, vou ficar só com a Bíblia. Aí você lembra, você deve separar sola escritura da nuda escritura. O que nós ensinamos, cremos, o nosso enfoque aqui é na sola escritura, que diz respeito à autoridade da Escritura, ela tem a palavra final. Então, tem pessoas que ignoram a tradição, que está de acordo com a Bíblia, rejeita a questão das confissões, rejeita a história da igreja. Tem pessoas que pensam que a igreja surgiu ontem. Então as pessoas acabam ignorando toda a história da igreja. Aqui eu me lembro de uma frase de um historiador chamado Justo Gonzalez, que ele vai dizer que a história da igreja é a história do Espírito Santo na vida daqueles que nos antecederam. Então, o cristão, a igreja, respeita a história. É claro que, como mencionado, a Bíblia tem a palavra final. E é por isso que ela é autoritativa, que ela vai definir tudo. Se procede dela, se é de acordo com ela, é a Bíblia que vai definir. Mas a igreja cristã, ela não ignora a história, nem a questão da confessionalidade. Agora, para a gente poder discorrer mais sobre o tópico, eu quero destacar aqui algumas coisinhas. Então, a Bíblia, uma vez que ela é autoritativa, ela dá testemunho de Deus. Exatamente isso. Ela é autoritativa porque ela dá testemunho de Deus e essa é uma razão pela qual a Bíblia é a nossa regra de fé. Eu quero ler um texto aqui com você. 1 João capítulo 5, versículo 9. Me ouça com atenção. 1 João 5, 9 está escrito assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse que de seu Filho testificou. Então João está falando sobre o testemunho de Deus ser maior. Então note, se o testemunho de pessoas honestas são dignos de credibilidade, que dirá o testemunho do próprio Deus? Não é verdade? Então a Bíblia, sendo autoritativa, ela descreve, ela expressa o testemunho do próprio Deus, até porque a Bíblia é a revelação especial de Deus. Então ela dá razão aqui para a questão da regra de fé. Se é o testemunho de Deus, se o testemunho de pessoas honestas são dignos de credibilidade, que dirá o testemunho do próprio Deus? Então, essa questão da Bíblia ser a nossa regra de fé, isso aqui é muito importante. O que nós cremos, gente, vem da Bíblia. Tem pessoas que têm crido em tanta coisa, você pergunta assim, nossa, as pessoas tiram isso de onde? Ao invés de distorcendo a Bíblia, violentando o texto sagrado. Então, a Escritura é o testemunho do próprio Deus. Por isso, ela é a nossa regra de fé. Tudo que nós cremos vem da Bíblia. Uma segunda coisa aqui é que a Bíblia expressa os preceitos de Deus. Isso aqui é muito interessante. Então, uma vez que a Bíblia expressa os preceitos de Deus, a vontade de Deus, preceptiva, então ela é uma regra do dever. É a questão da regra de prática. Você entendeu? Então, regra de fé é o testemunho de Deus. Regra de prática, porque ela expressa os preceitos do Senhor. Eu quero ler aqui em Tiago 1:22. Olha que texto maravilhoso. Tiago, ele vai chamar a sua audiência à prática da palavra. Tiago 1:22. Escute o que está escrito. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Note que Tiago está chamando aqui a sua audiência para cumprir, praticar a palavra. Será que ela tem autoridade? Você tem que praticar ela. Percebeu? Então ela traz o dever, ela traz a regra do dever. Então nós precisamos nos submeter à palavra. Percebeu isso? É necessário praticarmos, sermos cumpridores da palavra. Uma outra questão é que a Bíblia ela retrata as promessas de Deus. Isso mesmo. Quando você lê a Escritura, você vê as promessas gloriosas de Deus, inclusive a promessa de salvação. Em 1 João 2, versículo 25, João diz assim: e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Sendo assim, uma vez que a Bíblia retrata as promessas de Deus, a Bíblia é a nossa regra de esperança. Isso mesmo. Ela é a nossa regra de fé, a nossa regra do dever, é a nossa regra da esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo está orientando os irmãos que ele considera maduros, estava tendo conflitos na igreja e ele se reporta agora àqueles irmãos maduros. Ele diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Percebeu? Então, pela Escritura, nós temos as promessas de Deus, nós temos a regra da esperança. A nossa esperança está baseada na palavra de Deus. Agora me permita algumas perguntas. Você que é cristão, que está me ouvindo. Você crê, subscreve e se submete à autoridade das Escrituras? Vou repetir. Você crê, concorda e se submete à autoridade das Escrituras? Vou te fazer mais perguntas. Até onde a palavra de Deus tem autoridade na sua vida? Nós estamos vendo aqui com clareza que a Bíblia é autoritativa. Até onde a Bíblia tem autoridade na sua vida? Ou você faz o que você quer? O que você acha melhor? Essa verdade está nos mostrando que a Bíblia é autoritativa. Então aqui, em relação ao seu casamento, como é que funciona o seu casamento? É de acordo com o quê? É que você pensa, que você acha, que você lê em qualquer livro? Como é seu casamento? Como funciona seu lar? Você lembra daquela pergunta de Paulo? Mas que diz a Escritura? Se recorda? Se realmente nós somos cristãos, você que está me ouvindo agora, você professa a fé em Jesus, nós temos que ser norteados pela palavra de Deus. Efésios 5, de 22 até o capítulo 6, 4, Paulo vai mostrar como é um lar cristão. Um lar que é cheio de Espírito, que vive de acordo com a palavra. Então, tem casamentos que as pessoas não consideram a vontade de Deus, não. Se preocupa com a vontade dela. Por exemplo, não estou gostando mais de você e vamos nos divorciar. É assim que funciona o casamento? A Bíblia diz em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Então, às vezes você se deixa levar pelo capricho, pelo orgulho, pelo desgaste que é comum, mas você acaba se entregando e pensa que o casamento é um mero contrato. O casamento é uma aliança. Uma aliança feita diante de Deus. Então, até onde a palavra de Deus tem autoridade na sua vida? Em relação ao culto na igreja, o culto congregacional, será que a palavra de Deus tem norteado os cultos? Eu me dirijo agora a pastores, colegas e ministério. Será que nós temos considerado o princípio regulador do culto? Será que nós estamos colocando no culto aquele que Deus não definiu para agradar as pessoas? Ou nós estamos temos nos preocupado com a vontade de Deus, com o que diz a Escritura? Então, são perguntas pertinentes, meu povo. Precisamos nos voltar para a autoridade da Escritura. No trabalho, como é que o cristão deve ser no trabalho? Temos que fazer aquela pergunta de Paulo, mas que diz a Escritura? Nós temos que viver uma vida diante de Deus. Então, para nós finalizarmos aqui, eu quero fazer algumas aplicações práticas, bem genéricas por causa do horário, mas eu acredito que você que tem acompanhado aí, você vai conseguir associar e fazer a aplicação devida na sua própria vida. Então, se a Bíblia é autoritativa, creia nela. Creia na autoridade da Escritura. Você não pode ficar se deixando levar pela incredulidade. As pessoas começam a questionar da Bíblia. Não, nós estamos aqui apresentando para você, ao longo dessas semanas, em que consiste a Bíblia. E hoje chegou essa doutrina importante. A autoridade da Escritura. A Bíblia é autoritativa. Ela determina. Então, creia. Segundo, você precisa obedecer. Uma vez que ela é autoritativa, obedeça a palavra de Deus. Terceiro, se a Bíblia é autoritativa, pregue ela. Pregue a palavra. Não pregue sobre sua vida, não. Não pregue sobre a vida alheia, não. Pregue a palavra. Como disse certo pastor, a Bíblia é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador.